Alô, boa tarde a todos. Esse sábado de balanço geral muito mais que especial. Meu beijo para o senhor, para a senhora. Obrigado pelo carinho da audiência. Neste ano, nós estamos realizando o tradicional mutirão do diabetes da Praça Rio Cachoeira, aqui em Itabuna, por um motivo muito nobre: evitar aglomerações, que é a recomendação primordial para evitar novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Você está vendo imagens recuperadas do ano passado. O mutirão do diabetes completou 15 anos do ano passado. A festa foi linda e, claro, nós estamos com muitas saudades, não tenha dúvida disso. Inclusive, você acompanha na tela imagens, como já disse, recuperadas dessa linda festa que aconteceu no ano passado. No próximo ano, se Deus permitir, estaremos juntos novamente na Praça Rio Cachoeira. Apesar de não realizarmos aí o mutirão, nós preparamos um programa muito especial para você de casa, que é o meu convidado especial até as 2h30 da tarde. Não saia daí, porque o programa tem muita informação para você. Para você que é diabético, para você que não é diabético, não importa. Você que nos acompanha nos mais de 70 municípios, meu querido e maravilhoso interior da Bahia. Nós preparamos reportagem especial e daqui a pouco tem Silvano e Carla para animar a tarde de sábado. Tem muita coisa boa, viu? O importante é que, mesmo distantes, estamos sempre unidos pelo diabetes. O programa já está no ar. Você aí de casa, meu beijo. Não sei onde é que você está, qual cidade você está agora, mas liga para o vizinho, manda ligar o televisor, liga para o parente, todo mundo acompanhando a gente agora nesse balanço especial de sábado. Olha, não tem jeito melhor de começar o programa do que conversando com o meu grande amigo. Esse sim é meu amigo, parceiro, e por quem eu tenho uma grande admiração, nutro por ele, uma amizade tamanha. Vem pra cá, doutor Rafael Andrade. Aliás, eu vou pra lá, né, que é o coordenador do mutirão do diabetes e presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, que já está aqui sentado. Esse moço bonito que eu faço questão de entrevistá-lo todos os anos, antes e durante o mutirão. Gostou do moço bonito? Boa tarde. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui hoje com você. Você vê que mesmo com toda essa problemática, a Record está com a gente. A gente não deixou de fazer. Acho que o 8º ano, no 9º ano seguido, né, Tom? Exatamente. Eu perco um pouquinho essas contas, que são tantos anos. E nós não desistimos, nós fizemos. Estamos aqui hoje para trazer informação, alegria e muita solidariedade para todos vocês. Doutor, sem sombra de dúvidas, 2020 foi um ano desafiador para todos nós. Mas eu imagino que para o senhor foi mais ainda, muito mais desafiador. Fale um pouco aí para a gente sobre o desafio de se reinventar e não deixar de falar sobre a importância de combater o diabetes. Então, foi realmente um desafio gigantesco, porque essa doença ela mudou o nosso estilo de vida, ela mudou no planeta inteiro. E quando foi junho, julho, a gente não sabia o que ia acontecer. Nossa cidade estava muito difícil. Ainda está difícil ainda, né? Mas estava muito difícil. Então e as outras cidades que também fazem mutirões inspiradas na gente também não sabiam o que fazer. E todos esperando um pouco o que Itabuna vai fazer. E a gente ficou com aquela pressão sem saber e pensando assim, meu Deus, mas as pessoas que têm diabetes, elas precisam também estar no centro das atenções, elas precisam cuidar dessas doenças que têm tantas complicações importantes. Então a gente pensou, se reinventou e a gente criou provavelmente a primeira campanha com distanciamento do país, para atendimento de várias pessoas. Mudamos, no programa nós vamos ver detalhes dessas mudanças, mas foi muito difícil, mas muito inspirador também, porque o desafio move a gente para trazer novas tecnologias. Nós trouxemos a telemedicina, trouxemos algumas novidades, além a mobilização das sociedades médicas, que nós vamos conversar daqui a pouco com o CBO, com eventos importantíssimos a nível nacional, nas redes sociais, a internet botou para quebrar, e agora a televisão, com sua força toda, no dia de hoje, vai dar esse show de informação para a nossa cidade e para a nossa região, o que é de suma importância. O senhor falou em internet, fale um pouco para a gente também sobre a live 24 horas que aconteceu no último dia 21, né? Exatamente, Tom. Foi uma experiência assim, fantástica para todos nós, que foi essa reinvenção aí. Eu tive o orgulho eu tenho o orgulho de fazer parte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que o doutor Cristiano Cacheta, vice-presidente, que estava aqui o ano passado, que nós vamos conversar com ele, ele me ligou um domingo de manhã, a gente se falando, eu mandei uma foto de um paciente que ele viu no dia, o primeiro paciente que trouxe um queijo.
essa história é muito legal. Trouxe Um queijo? Um queijo para mim. Ele veio muito cedo para poder me entregar o queijo. Foi o primeiro da fila. E o Cristiano Não era mineiro. Não era mineiro aqui. E é um paciente sofrido, já em hemodiálise. E o Cristiano, ele estava aqui, ele sensibilizou. E eu mandei uma foto em julho, agosto, setembro. Não, julho, agosto, que setembro. Mandei uma foto para ele desse homem do queijo que marcou. E daí ele falou, Rafael, tem que fazer alguma coisa. E o Cristiano, aí, junto com o CBO, eles construíram uma live de 24 horas de programação, que foi no dia 21, que foi um espetáculo. Convidou sociedades médicas, afins aí de diabetes, de cardiologia, de nefrologia, pediatria, entre outras, e fez um grande conglomerado de profissionais, de atividades, tudo nas redes sociais, com um alcance gigantesco. Foi uma live com 24 horas de atividades em 3 salas, com teleorientação. E ele vai contar mais detalhes, que ele estava lá no front, e eu estava dando suporte e rezando muito para que tudo fosse muito lindo como foi. Bom, eu vou pedir para que o senhor faça um balanço das ações que foram realizadas neste ano, apesar, né, dessa pandemia. Então, a gente não divulgou, na verdade aqui esse é o momento de divulgar, porque você sabe que esse mutirão e essas atividades, elas acabaram virando, graças a Deus, com muito orgulho para a gente, mas viraram uma data importante na cidade. Um orgulho para a cidade e chama muita gente. E a gente sempre quis chamar muita gente, mas dessa vez a gente não pôde chamar muita gente. Então, toda a nossa parte de atendimento nós fizemos, desde outubro, que nós vamos mostrar no decorrer do programa, uma triagem inicial, em outubro, no final de outubro, numa escola municipal, e durante 4 dias, com os pacientes que foram para lá, foram convidados pela rede pública de saúde, já de algumas unidades, já que a gente não podia colocar na TV, porque senão viriam muitos, e a gente tinha que fazer todo aquele atendimento com distanciamento, com horário marcado. Então, a gente teve que selecionar, até para fazer esse piloto, com distanciamento, que era um medo de todo mundo, fazer um evento público, mas foi fantástico. E usamos telemedicina e selecionamos pacientes que eram mais graves, que tinham risco de ter outras complicações, para uma segunda fase, que foi em novembro, no dia 7 de novembro, para fazer aqueles outros exames da cardiologia, da nefrologia, fazer o exame presencial, aí sim, com o médico de retina, fazer o laser da retina. Fizemos tudo isso no dia 7, nessa segunda fase, dos pacientes triados, através da fotografia do fundo do olho na primeira fase. E essas fotografias, elas foram laudadas à distância, foram para a nuvem, levamos os aparelhos portáteis de fotografia, o que é inovador, foram para a nuvem, e os médicos especialistas, amigos meus, assim como eu, laudamos isso à distância, bem rapidamente, bem prontamente, mandamos tudo para a rede pública, e os pacientes, fizemos o exame do pé diabético lá, que a Rosiane vai falar daqui a pouco, e os pacientes graves vieram nessa segunda fase, e a terceira fase é hoje. Hoje é a feira. A feira vai ser nosso programa, falando de saúde e falando das complicações e da importância de prevenção. Eu abri o programa mostrando essas imagens que o Fábio vai colocar aí, do mutirão, né? Quando o senhor olha para imagens como esta aí, que coisa linda, que tomada muito bonita, feita pelos nossos companheiros, apesar da chuva, mas as pessoas estavam lá em grande massa, não só Itabuna, como toda a região. Qual é a sensação quando vê imagens como esta? Faz parte da história da gente, né? Da história da cidade, dos voluntários todos, da nossa comissão organizadora, por pessoas fantásticas, e a minha, né? Meu coração fica partido olhando, mas eu sei que nós vamos voltar a mexer e vamos trazer tecnologias novas para se juntar a isso e ter um alcance ainda maior. Eu sei que isso acontece. Eu sei que aprendi que Deus abre janelas quando uma porta se fecha, e nós vamos voltar melhor e mais forte, porque nós aprendemos muito esse ano. Nós trouxemos novidades esse ano, essas novidades vão ser mostradas aqui, nós vamos conseguir chegar de outras formas e muito mais longe nos próximos anos, eu não tenho a mínima dúvida disso. Isso é um aprendizado que a vida nos impõe. Importante destacar também nessa conversa nossa o trabalho voluntário, né, que envolve profissionais da saúde, de outros segmentos, até da área jurídica, que dão todas as informações ao cidadão, como quais são os seus direitos. É uma gama de profissionais, tudo voluntário, que reúne isso que você está vendo agora na tela. Sem dúvida, Tom. Tratar do diabetes é tratar de cidadania, assim, é uma coisa que depende de muita gente. É uma doença que ela fica muito susceptível a todo o contexto social, econômico, educacional. Então, precisa de muita gente de verdade. E eu tenho muito orgulho, assim, que a gente tem muita gente boa
envolvida nisso, assim, muita gente voluntária. Para eles, um beijo gigantesco. Nós não esquecemos de vocês em nenhum minuto. É como se vocês estivessem conosco aqui e vamos estar junto presencialmente em breve para trazer toda essa gama de informação para essas pessoas tão carentes que precisam da nossa ajuda. Se Deus nos permitir, no próximo ano, doutor, estaremos juntos no palco do Mutirão, comemorando a 17ª edição, não é verdade? Verdade, vamos estar juntos, o que é tradicional, trazendo amor e solidariedade para todo esse povo da nossa região, Tom. E muita saúde, o que é mais importante. E se cuidem sempre, se cuidem, que nós vamos passar firme e forte por essa crise que assolou todo o planeta, né? Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Uma honra e estamos juntos. E muito obrigado por tudo. Agradeço a toda a emissora. Vocês são parte dessa história. Doutor Rafael, essa figura espetacular. Olha o recado na tela para você. Sim, você está enxergando bem. Na verdade, essa é a visão de uma pessoa em crise inicial de retinopatia diabética, uma doença que pode afetar a visão de pessoas com diabetes e que pode levar à cegueira. Quem tem diabetes sabe, a disciplina é fundamental para ter mais qualidade de vida. Mas o que pouca gente sabe é que se você tem diabetes, é muito importante ficar atento à saúde dos olhos. O diabetes é a principal causa de cegueira em pessoas em idade produtiva. Por isso, visite pelo menos uma vez por ano um oftalmologista, de preferência um retinólogo, e acompanhe de perto a sua retina para prevenir o surgimento de doenças oculares, muito comuns em diabéticos. Na maioria dos casos, a doença já está em estágio avançado quando os sintomas na visão aparecem. Saiba mais em deolhododiabetes.com.br. E agora eu vou conversar com um grande parceiro nosso, né? Vou conversar com o doutor Cristiano Cacheta, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que teve um evento virtual para falar sobre o combate, prevenção e controle ao diabetes. Doutor Cristiano, como eu disse, que é um parceiro, o doutor Rafael acabou de dizer assim, isso é um parceirão nosso e que fez aí o diabetes 24 horas, as lives, as orientações, é um parceiro do Mutirão aqui na Bahia, aqui em Itabuna. Seja bem-vindo ao Balanço Geral, a edição de sábado, doutor. Obrigado, Tom. Obrigado pelo convite. É uma pena que eu não pude estar com vocês, como no ano passado, aí em cima do palco, acompanhando toda essa festa. Pois é, a gente está sem palco, mas estamos aqui no estúdio fazendo esse programa, mas se Deus quiser, ano que vem, faremos no palco e com a sua presença. E agora há pouco falava agora há pouco o doutor Rafael que no dia 21 de novembro aconteceu a live 24 horas pelo diabetes. Explica pra gente que evento foi esse e qual o principal objetivo dele. Bom, como o Rafael começou a falar para a gente começou com a ideia de fazer um evento de 24 horas pelo diabetes, só que a gente expandiu muito esse evento. A gente gravou mais de 100 horas de programação, porque durante a sala, com entrevistas, com bate-papo, com pessoas de várias entidades médicas, nós ainda fizemos em paralelo 10 salas de teleorientação que funcionaram das 9 da manhã às 5 da tarde, todas com médicos voluntários e acadêmicos de medicina, um endócrino, com oftalmologista, com nefrologista, atendendo e acolhendo a população nas suas dúvidas em relação a isso. Então, a população agendava o seu horário de bate-papo e tinha o seu espaço reservado, privado, para conversar com a equipe médica, onde sanava as dúvidas desses pacientes. Foi realmente uma campanha de educação e motivação muito importante. Bom, a cidade de Itabuna foi a única do Brasil que não é capital e recebeu doações de alimentos arrecadados durante a live 24 horas. Não é isso, doutor? Sem dúvida. A gente conseguiu arrecadar mais de 2.000 cestas básicas, a gente conseguiu distribuir para 21 cidades em todo o país. E Itabuna não podia deixar de ser uma das principais cidades. Itabuna, com o Mutirão de Itabuna, serve de referência para todos nós. O início desse mutirão e a mudança da qualidade de vida, da saúde da população regional que é promovida com esse mutirão, é um exemplo para o país inteiro. Então, nós distribuímos para 20 capitais, mais a cidade de Itabuna. Eu estou com o doutor Cristiano, direto de São Paulo, um parceiro, como eu disse, do início, né? Um grande parceiro nosso. E dentro em breve, muitos mutirões virão aí e nós estaremos juntos, se Deus permitir. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para quem está assistindo o programa agora.
Tom, muito obrigado pelo esse apoio. A melhor forma de conscientização e de educação para que a gente consiga vencer uma doença crônica como o diabetes é isso que vocês estão fazendo. É levar a informação para a população, é trazer o acolhimento da população de forma ética e responsável, acima de tudo. Muito obrigado por esse apoio em todos esses anos. Eu não poderia deixar de falar contigo o seguinte também. Você é um grande parceiro, um médico renomado, né? Nós temos um carinho muito especial pelo senhor. Esteve aqui no ano passado, eu tive a honra de entrevistá-lo. E eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desse trabalho que vai fazer já 17 anos, realizado na cidade de Itabuna, e que não atende só Itabuna, atende toda a região. E saiu exatamente daqui e expandiu para o Brasil inteiro. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário com relação a esse trabalho tão lindo realizado por Dr. Rafael e equipe, né, o nosso querido Hospital de Olhos Beira-Rio. O Rafael é um amigo de muitos anos e a gente trabalha muito com ele, que usa esse exemplo muito frutífero do Rafael para expandir isso para todo o país. Esse ano nós tínhamos um projeto ousado de abranger mais de 50 cidades. O Rafael vai estar aí com você, vai para isso. A gente se reuniu em janeiro de 2020 para desenhar esse projeto, mas infelizmente não foi possível. E aí a gente, como o Rafael falou, a gente teve que se reinventar com responsabilidade e com ética em relação ao momento que exigia. E o Rafael ajudou bastante a gente, o Rafael serve de exemplo e a gente tem um compromisso já de expandir esses mutirões de diabetes por todo o país. Sem dúvida nenhuma, em 2021, nós vamos fazer uma corrente de eventos por todo o país, levando como principal exemplo o que aconteceu em Itabuna lá há 16 anos atrás. Então, a gente vai fazer esse exemplo de Itabuna correr no nosso país e, como você bem sabe, o exemplo do Rafael, o exemplo de Itabuna, é um exemplo que é replicado mundialmente em várias ações de oftalmologia. Grande abraço, doutor. Obrigado mesmo por ter reservado o seu tempo aí para atender essa chamada de vídeo e trazendo informações tão importantes desse sábado aqui, nesse programa especial, Balanço Geral, edição especial de sábado. Grande abraço para o senhor, obrigado pela entrevista aí, excelente. Bom, agora nós vamos conhecer um pouco do trabalho da Asdita, a Associação dos Diabéticos de Itabuna, que cuida há tantos anos de portadores dessa doença, que atinge mais de 13 milhões de pessoas em todo o Brasil. Você vai conferir a reportagem na tela. O trabalho pioneiro em Itabuna surgiu depois que a doutora Marluce Leão e outros 2 médicos participaram de um congresso e perceberam o tamanho do universo da doença que atinge cerca de 9 milhões de brasileiros, o diabetes. Antes de se chamar Asdita, esse trabalho de assistência a pessoas com diabetes aqui em Itabuna chegou a se chamar Grupo de Diabéticos de Itabuna, isso em abril de 1985. Mas a demanda cresceu, a necessidade de ajudar essas pessoas também. Aí sim, em dezembro do mesmo ano, 1985, dava início o trabalho da Associação dos Diabéticos aqui da cidade. Tudo começou durante um congresso do Cacau que aconteceu aqui, onde nós trouxemos um endocrinologista que era muito dedicado à diabetologia, e estava lançando um livro que era o Diabetes Sem Medo, e isso nos entusiasmou para criar o nosso grupo de diabetes. As associações de diabéticos, elas existem há muitos anos, não somente no Brasil. Uma das primeiras associações do mundo de diabéticos, ela aconteceu em Portugal, né? No Brasil tem a Associação Carioca, que é bem antiga, tem a ANAD, a Associação Nacional dos Diabéticos, tem a ADJ. Em Itabuna, hoje está tendo, se não me engano, uma nova, mais jovem, em Salvador, mas a nossa é a mais antiga e a que perseverou mais. Ao longo desses 35 anos, a doutora viu o trabalho evoluir. O poder público também abriu espaço especializado para o atendimento aos diabéticos. Mas uma coisa não mudou. O apoio e a educação desses pacientes precisa ser frequente, e isso a Asdita oferece. O diabético, cada pessoa é única, né? Quando ele recebe um diagnóstico, ele tem que ter um acolhimento naquele momento que cabe muito à equipe que recebe. E o diabético, essa equipe tem que educar naquele primeiro momento. E naquela ocasião, nós não tínhamos assistência médica diferenciada. Era o clínico geral, e o que se falava aqui, salvo alguns clínicos mais
assim, dedicados, não tinha endocrinologista, nós estávamos começando aqui, né? E naquela ocasião era dizer assim, não pode comer nada debaixo da terra, nada que tenha açúcar. Não tinha nutricionistas, tinha muito pouca gente que trabalhava com nutrição, certo? E nutrição para diabetes, você não pode, você tem que dar voz ao diabético. Eu sempre digo que a Associação dos Diabéticos, ela pode dar uma voz a ele. Ele é que não consegue se conscientizar disso, entender, apesar de trabalharmos há 35 anos. A entidade filantrópica é mantida com a ajuda da sociedade civil, além do valor pago pelos associados, que é de R$ 25,00 por mês. Na associação, que tem sede no bairro Zildolândia, atualmente 1.500 pessoas com diabetes recebem atendimento multidisciplinar, que vai desde a parte médica, acompanhamento nutricional, às atividades físicas. Com a pandemia, nós estamos fazendo apenas o atendimento médico. Às quinta-feiras, a partir das 7, 7h30, a pessoa já pode ir lá. Agora tem que marcar antes, porque nós temos tem que ser consulta com hora marcada. Hoje todo o serviço está sendo assim, sempre foi, né? Lá na associação. Só o atendimento médico. Mas nós temos, normalmente, quando tudo voltar à normalidade, o que sempre fizemos, atendimento médico, atendimento nutricional, nutricionista também marcando, a gente está conseguindo que a nutricionista vá lá. A pandemia mudou o cenário desses serviços. Por enquanto, apenas os atendimentos médicos retornaram. Mas a doutora Marluce espera que em breve a associação possa voltar às atividades como eram antes. Um trabalho importante que tem uma história de parceria também com o Mutirão do Diabetes. Nós sempre fizemos trabalho de educação anual e de chamadas para a sociedade. Hoje você mais jovem, se não ouviu falar, mas a Associação dos Diabéticos começou junto com o Mutirão. Sim, a gente sempre que vê falar Mutirão, a gente já ouve lá as ditas. A Asdita começou, a gente estava lá, porque foi inclusive durante um dos nossos eventos educativos, porque nós sempre fizemos eventos, jornadas, não só para diabéticos, mas para profissionais de saúde, inclusive trazendo o pessoal de fora. Vamos renascer, né? Das cinzas, como a Fênix, né? É uma possibilidade. Não estamos nas cinzas ainda não, né? Estamos funcionando, viu, gente? Então, quem quiser saber, é só ligar para o número 3212-3341, que tem toda manhã, tem o pessoal lá atendendo, recebendo o paciente, marcando consultas, etc. Grande abraço aí, doutora Marluce Leão, aliás, a família Leão acompanhando também a gente e o trabalho importante da Asdita. Olha, a Asdita fica na rua Isolina Guimarães, sem número, bairro Zildolândia, aqui em Itabuna. Os atendimentos acontecem de 7 da manhã ao meio-dia. E o telefone para agendamento é o 73-3212-3341. É só ligar. Bom, agora vamos receber essa querida dupla amiga e parceira aqui do Balanço Geral, Silvano e Carla. Boa tarde, é uma alegria mesmo. Já cumprimentá-los à distância, né? É assim, né? Tem que manter agora sim, beleza. Boa tarde, eu gostei desse chapéuzinho aí bonitinho, de Luiz Gonzaga. Show de bola. É um negócio muito bacana. Dá vontade de ir em casamento e tudo que é lugar com ele. Toda vez que eu olho pra você, eu me lembro daquele dia que você chegou 3 horas da manhã em casa. Não lembra disso, daquela não. festa que você... Inesquecível. E tava com esse chapéuzinho, não? Naquele dia eu dormi no sofá de novo. Normal. É bom tê-los aqui, viu? Uma alegria, você sabe que é Coisa boa, recíproco. prazer. Eu sei que é recíproco. Daqui a pouco a Bia vai participar também. Com certeza. Bia A menina de colo que já ficou uma moça. Pois é, Já. então. Meu Deus. Você quando se assustou com o tamanho, não foi, isso demonstra que eu tô ficando velho. Nós. É muito bom ter vocês aqui, essa Coisa é uma boa. grande realidade. Vocês vão cantar uma música que é tema, inclusive, da campanha do Novembro Azul, não é isso? Isso. Sim, sim. Então vamos lá, vamos ouvir? Vamos nessa. Fique à vontade. Que o nosso querido Cocó que gravou, né? Agora a Silvana vai cantar pra vocês. Boa tarde, minha gente. Que prazer enorme estarmos aqui com vocês. Azul é da cor do céu, azul é a cor do mar. Azul nos alerta que é hora de se cuidar. Novembro é todo azul, no mundo de norte a sul. Vamos acreditar. Só assim nós podemos
Novembro é todo azul, no mundo de norte a sul. Não desista de lutar. Azul é a cor do céu, azul é a cor do mar. Azul nos alerta que é hora de se cuidar. Novembro é todo azul, no mundo de norte a sul. Vamos acreditar. Só assim nós podemos transformar nossas vidas numa luta pelo bem. Novembro é todo azul, no mundo de norte a sul. Não desista de lutar. Não desista nunca. A gente já volta no intervalo, agradecendo o carinho da sua audiência, de todos vocês, falando que neste ano, excepcionalmente, o Mutirão do Diabetes não foi realizado aqui em Itabuna por causa da pandemia da Covid-19. Não podemos aglomerar. Para garantir que você de casa esteja seguro e livre dessa doença, nós preparamos esse programa todo especial para você neste sábado. E para animar ainda mais a tela do Balanço Geral, edição de sábado, vamos ouvir novamente a dupla Silvano e Carla, que estão aqui com a gente, essa dupla que está aqui conosco, esse casal maravilhoso. Manda ver aí, o que vocês prepararam pra gente hoje aí? Manda ver. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que uns nascem pra sofrer, enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir e achar razão para viver. Razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, Tudo azul. azul da cor do mar. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir e achar razão para viver. Razão para viver. Ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar, da cor do mar, da cor do mar. Tudo azul, né, Tom? Tudo azul. Tudo azul, sem sombra de dúvidas. E olha o recado na tela para você. É o segundo ano consecutivo que a Central Nacional Unimed participa do Mutirão do Diabetes de Itabuna. E é sempre uma grande satisfação apoiar essa iniciativa do Dr. Rafael Andrade com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Diabetes. O Mutirão de Itabuna já se tornou um dos maiores eventos de prevenção e tratamento do diabetes no Brasil. Uma referência em união da saúde, prestação de serviço e responsabilidade social. Mesmo diante da pandemia, o evento se adaptou ao cenário e não deixou de oferecer saúde e informação à comunidade que mais precisa. E aproveito a oportunidade para convidar a todos
para acompanharem no site da Central Nacional Unimed e em nosso canal do YouTube a programação de podcasts e lives que preparamos entre os dias 23 e 27, mas que estão disponíveis nesses canais para esclarecer dúvidas em torno do diabetes e suas consequências. Que legal, né? Agora vamos conversar com o Dr. Domingos Malherbe, que é presidente da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no programa especial. Muito boa tarde, Tom. É uma satisfação estar aqui com você, participando desse programa, e principalmente por se tratar de um programa que marca o evento do Dr. Rafael, Mutirão pelo Diabetes, e a ONG Unidos pelo Diabetes. Doutor, neste ano as ações voltadas à promoção da saúde e combate ao diabetes foram ainda mais especiais e desafiadoras, não é? Com certeza, Tom, mas felizmente todos os eventos que foram feitos para que a comunidade diabetológica, como eu chamo, se adaptasse a essa situação que temos aí de pandemia, foram muito bem sucedidos. Então, eu me refiro especificamente ao evento do Mutirão aí de Itabuna, que já não é mais de Itabuna, na verdade, ele já se espalhou por dezenas de cidades do país, e a organização desse mutirão, lideradas pelo Dr. Rafael, pela enfermeira Rosiane, enfim, por toda a equipe da ONG Unidos pelo Diabetes, conseguiu realizar tudo aquilo que seria realizado presencialmente, ou seja, as ações de saúde, de prevenção e de controle dessa complicação tão importante que o diabetes apresenta, que são as complicações oculares, não é? E ele é um modelo de prevenção e de sucesso nessa prevenção, e agora, nos últimos anos, estendendo toda essa expertise e conhecimento para outras áreas que também demandam a atenção preventiva no diabetes, como, por exemplo, as doenças do pé, a que os indivíduos com diabetes estão sujeitos, e as doenças cardíacas, igualmente muito comuns entre pessoas com diabetes. Doutor, por que ainda existe um número tão alto de pessoas portadoras de diabetes que não conhecem a doença? Pois é, Tom. Nós temos a epidemiologia, as estatísticas de 16 milhões de pessoas que têm diabetes no Brasil, e mais um outro tanto, entre 15 e 16 milhões, que têm o que a gente chama de pré-diabetes. O pré-diabetes é uma alteração no metabolismo do açúcar, que fica intermediário entre aquilo que seria o normal e aquilo que seria um quadro já estabelecido de diabetes, mas tem um risco muito grande de evolução para diabetes. Agora, nesses 16 milhões de pessoas com diabetes, mais ou menos 40% realmente não tem conhecimento de que apresentam diabetes. Isso acontece porque o grau de glicemia para que seja feito o diagnóstico de diabetes é acima de 125 miligramas por 100 mililitros de sangue. Não é? Uma glicemia acima disso em jejum, ou então uma glicemia fora do jejum, em qualquer momento, acima de 200. Muitas pessoas ultrapassam esses limites, mas não têm sintomas porque o corpo só vai produzir sintomas de fato, aqueles sintomas conhecidos por todos, que é aumento na quantidade de urina eliminada, aumento na sede, emagrecimento, quando os níveis de glicemia estão razoavelmente mais altos do que isso, na faixa acima de 200 ou 250, não é? Então, o indivíduo que tem 160, 170 de glicemia, ele já tem o diagnóstico de diabetes, já se encontra nessa condição, mas ele não apresenta sintomas, e é aí que
reside o perigo. É um indivíduo que está sujeito às complicações já por estar com essa faixa aumentada de glicemia, mas ele só vai descobrir se fizer um exame. Bom, a gente está aqui no estúdio sentindo saudades do calor humano que a gente sente na Praça Rio Cachoeira, quando o tradicional mutirão é realizado. Você vê as imagens aí agora na tela, são imagens recuperadas. Doutor, como o senhor avalia a repercussão das ações realizadas aqui em Itabuna pela ONG Unidos pelo Diabetes? Olha, Tom, isso é um exemplo e um modelo de ação em prevenção e controle de uma doença crônica como diabetes. E esse modelo certamente deve ser utilizado até por órgãos governamentais que se dedicam a isso, porque essa atividade, o mutirão, que começou aí há 16 anos já, ela, depois desse tempo, conseguiu aqui uma proeza em saúde pública, que é a redução daquilo que nós chamamos de desfechos duros, não é? É um termo técnico, mas eu explico o que é. Desfecho duro é aquilo que está relacionado a um evento médico. Por exemplo, no caso da doença ocular do diabetes, que é o foco de atenção do mutirão, o evento duro é a cegueira, é o indivíduo que precisa fazer uma cirurgia complexa, chamada vitrectomia, para tratamento de uma complicação extrema do diabetes, né? E nós temos o outro tipo de eventos, que não são chamados eventos duros, que são os eventos que nós chamamos substitutos. Por exemplo, a taxa de glicemia. Nós sabemos que o indivíduo que tem uma taxa aumentada de glicemia durante muito tempo, ele tem um risco maior de evoluir para uma doença ocular grave e até a cegueira. Então, uma coisa é você controlar a glicemia do indivíduo e adotando a hipótese de que, ao controlar a glicemia, você vai lá na frente prevenir a cegueira. E outra coisa um pouco diferente é você ter dados reais do evento duro, que é a redução do evento cegueira. Porque, na verdade, a glicemia é uma das variáveis que determina esse risco. Nós temos outras variáveis, como hipertensão arterial, sedentarismo, alterações de colesterol e inúmeras outras que também contribuem para esse chamado evento duro ou desfecho duro. E a atividade do mutirão, que é liderado pelo Rafael, mas tem também a atenção básica de saúde do governo da região de Itabuna e também a atividade de toda a equipe da organização não governamental Unidos pelo Diabetes, que é sediada em Itabuna. Ela conseguiu, depois desses 16 anos, reduzir esses eventos ou desfechos duros, ou seja, não há mais cegueira por diabetes na região de Itabuna. Então, essa região, nesse ponto, ela está muito, muito, muito acima do que o resto do Brasil está, como consequência da ação dessa atividade do mutirão. Nos últimos anos, o mutirão tem se dedicado à prevenção de outras complicações do diabetes. Então, a complicação de úlceras e feridas nos pés, que, na verdade, o desfecho duro é a amputação de membros, né? Ou então o controle da doença renal, que está associada ao diabetes, cujo evento ou desfecho duro é a diálise, né? E também na área da doença cardiovascular, cujo desfecho duro é a morte por problema cardiovascular ou a necessidade de fazer cirurgias complexas de revascularização, as chamadas pontes de Safena. E nós esperamos que, com a continuação dessas atividades, saindo da área específica de oftalmologia, nós vamos ter também, daqui a alguns anos, o reflexo disso para a população da região, que é a redução dos desfechos duros associados a tudo isso que eu falei. Diálise, insuficiência renal, perda de membros por amputação,
ou mortes cardiovasculares, né? Com muito prazer, a Sociedade Brasileira de Diabetes participou esse ano ativamente do mutirão, vamos pôr entre aspas, virtual, que foi feito em Itabuna, com um equipamento de tecnologia chamado CISPED, que é um equipamento cujo uso realiza a prevenção das feridas nos pés. E, na verdade, não foi a primeira iniciativa, o mutirão de Itabuna já vem fazendo essa prevenção nos últimos 3 ou 4 anos, com todo o trabalho da enfermeira Rosiane Montargil e do Dr. Rafael, criando também um mutirão de atenção aos fatores de risco que levam às feridas nos pés e, consequentemente, e futuramente a uma possível amputação. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes teve muita satisfação de poder contribuir esse ano com essa tecnologia para facilitar o trabalho das pessoas que fazem o mutirão. E isso é um modelo, como eu disse, já se multiplicou por muitas cidades brasileiras com muito sucesso, e é um modelo que possivelmente os órgãos governamentais de saúde deverão adotar. É um modelo bem sucedido de interação entre um indivíduo que lidera isso, no caso do Dr. Rafael Andrade, e mais a organização não governamental, uma entidade da sociedade civil, aliada ao governo, né? E também encarada pela população como algo útil. A gente vai em Itabuna e percebe que o mutirão virou, digamos assim, uma atração turística da cidade. Todo mundo adora o mutirão, veste a camiseta do mutirão no dia, e a população adotou o mutirão como uma coisa própria da cidade. Isso é muito bonito de ver o envolvimento comunitário em torno da prevenção de uma doença. Extremamente importante a sua fala. Muito obrigado, doutor Domingos. Até a próxima. Doutor Domingos já encerrou a sua fala. Muito obrigado, mas informações importantíssimas aqui que ele trouxe, inclusive falando a respeito da cegueira, que isso era tão real há muitos anos atrás e deixou de ser uma realidade, né, depois aí da atuação do nosso mutirão. Agora vamos dar uma paradinha e acompanhar o tradicional momento de paz e reflexão na tela do Balanço Geral, edição de sábado. Boa tarde, pastor. Seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar junto com você neste momento, onde nós procuramos mostrar para você que o nosso Deus está vivo e Ele continua fazendo milagres extraordinários na vida daqueles que creem. Eu queria chamar a sua atenção, inclusive agora, para a história dessas pessoas que estão contando os resultados que elas têm alcançado, trazendo uma garrafinha com água aos domingos pela manhã e elas recebendo nessas garrafinhas com água um pouquinho do azeite, o óleo consagrado, óleo santo, que nós fazemos chegar gratuitamente a todas as pessoas, como você vê imagens aí, aos domingos, especialmente às 8 horas da manhã. Temos o dia todo, às 10h30, às 3 da tarde, às 18 horas, mas nessa principal reunião, às 8 da manhã, as pessoas têm vindo imbuídas de uma fé, de uma certeza que essa unção na garrafinha com água tem trazido resultados extraordinários. Vamos acompanhar alguns deles e eu volto já. O senhor foi curar de quê? Não, foi um colega meu, entendeu? Ele tem diabetes sério. Aí a diabetes? Diabetes. A perna dele estava todo minando, quase pôde, né? Aí eu levei a gota de água e falei, você crê em Deus? Ele falou, eu creio. Vou colocar esta água no seu pé vai ser sarado. Eu creio. Aí eu coloquei água nele, fiz uma oração. Você sabe que tem casos que tem que amputar, né? O caso dele, se o negócio ia amputar a perna dele. Ia ser amputado? Ia amputar a perna dele. Aí você jogou a água do Joguei milagre? Água, fiz uma oração. Com 2 dias o pé dele foi sequinho. Graças a Deus, amém. Curado de quê? Não, meu filho, pastor. Ele mora em Juazeiro, né? Aí ele falava assim, mãe, será que eu vou morrer e não vou ser pai, né? Aí eu falei assim, não sei, só Deus sabe, né? Ele falou assim, minha mãe, não sei não, eu quero tanto ter um filho. Aí eu com 1 ano usando a água, falei, meu Deus, eu não sei qual é a bênção que o senhor vai dar para meu filho, né? Não sei, o desejo dele. Quanto tempo ele esperou por esse filho? 19 anos.
19 anos? É, que o médico falou que minha nora era estéril, sabe? Venda? Aí... Depois de 19 anos, resultado. E Deus fez ela vir grávida na minha casa com a barrigona para poder mostrar mesmo que ela estava grávida. Graças E aí, pastor, Deus deu uma linda menina que está desse tamanho, 1 ano e pouco, parece uma boneca. 19 anos de espera. E eu tomei 1 ano a água pedindo a Deus um milagre para ele. Deus deu uma filha. Dona? Fabiana. Fabiana. Isso. Curada de quê, dona Fabiana? Pastor, já tinha mais ou menos 1 mês que eu estava com a dor do lado esquerdo. E já estava ficando assim, começou a ficar intensa. E estava me incomodando já, até para... Já está preocupada? Já estava preocupada, pensando em procurar já o médico, porque estava começando a incomodar bastante, atingindo já o lado esquerdo todo. E aí, fazendo uso da água, passando no local esquerdo, assim, todinho, sumiu. A dor desapareceu. Desapareceu. Amém. Parabéns pela tua fé. Neste domingo, então, não deixe de trazer a sua garrafinha com água. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que tem operado grandes milagres na vida de tantas pessoas que têm chegado até nós sofrendo, Ele pode também operar os mesmos milagres na sua vida. Seja qual for o seu problema de saúde, na carne, no sangue, nos ossos, nos nervos, não importa. Ainda que você tenha sido desenganado pela medicina, o Senhor Jesus não te desenganou. Traga uma garrafinha com água e você pode sim, através da fé, obter também resultados significativos e extraordinários para a sua vida. Pegue o copo com água, vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, unimos a nossa fé agora com todos os católicos, espíritas, evangélicos, todos aqueles, meu Pai, que neste momento eles focam no seu problema, na sua necessidade, ou simplesmente na família, que essas pessoas sejam alcançadas agora e sejam livres de todos os seus sofrimentos, de todas as suas dores. E que ao beber da água, recobrem força e ânimo para continuarem lutando em prol da transformação de suas vidas. Eu entrego em teus cuidados, que haja paz, que haja alegria, que haja cura, em nome de Jesus. Beba com fé. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Um bom final de tarde para você, meu amigo Tom Ribeiro. Um bom final de tarde a todos que nos acompanham. E até neste domingo, Avenida do Cinquentenário, 1200, centro de Itabuna, nossa Catedral da Fé, ou uma Universal próxima de você. Grande abraço, pastor. Até próxima segunda-feira do Balanço Geral, hein? Olha, por falar em adaptação, entre os dias 13 e 16 de outubro, foi realizado aqui em Itabuna um evento Unidos pelo Diabetes em Ação. O projeto ofereceu acesso rápido e gratuito a exames que ajudam a rastrear possíveis complicações associadas à doença. Você vai conferir a reportagem da tela, veja aí. O mutirão do diabetes, que acontece há 16 anos em Itabuna, é conhecido mundialmente e atende cerca de 2.000 pessoas durante uma manhã. Esse ano, por causa da pandemia, o trabalho voltado para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do diabetes aconteceu de uma forma adaptada. A gente fez uma espécie de uma ação substituindo o mutirão esse ano com distanciamento. Nós vamos dividir em 2 fases, sendo que a primeira fase é uma fase de triagem, que é essa que nós estamos agora. São pacientes previamente convidados pelos agentes comunitários de saúde, de algumas unidades de saúde aqui ao redor de uma escola. Nós escolhemos uma escola estratégica, uma escola municipal. Nós estamos fazendo dentro de uma quadra de esportes com ventilação, para que a gente não corra o risco de um lugar abafado. Então daí nós escolhemos esses pacientes, eles vão vir 4 dias, e esses pacientes vão fazer exames de triagem com a ajuda da tecnologia, que aqui nós vamos conversar. Então é o primeiro contato, hoje é a grande triagem, esses 4 dias, para a gente ir para uma segunda fase, que seria a fase de avaliação com outros exames, para avaliar um risco de outras complicações multidisciplinares dos pacientes com a doença grave no olho, que são esses pacientes que têm o maior risco de ter complicação cardíaca e complicação renal. Na fase 2, que é no dia 7 de novembro, no Hospital Beira Rio. Na primeira fase, em média, 600 pacientes foram atendidos em 4 dias.
Todos eles passaram pelo processo de aferição de temperatura, higienização com álcool em gel e seguiram um circuito montado especialmente para que não houvesse aglomerações. Os exames realizados, como o do pé diabético, contaram com o apoio da tecnologia. Hoje a gente está em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, aplicando um aplicativo que é chamado de CISPED. E nesse CISPED tem todas as informações que são necessárias para a gente triar o risco que essas pessoas que têm diabetes, que elas vão ter de desenvolver a lesão nos pés. Então a gente faz exame mais simples, né, mais compacto, mas que classifica o risco que essa pessoa tem de desenvolver a lesão. Ele não tem ainda lesão, mas tem o risco, né? E esse risco ele define de quanto em quanto tempo o paciente deve ser revisto, deve ter seus pés examinados. Então, se ele tem risco zero, né, então ele nem tem perda de sensibilidade, nem tem doença arterial periférica, que é a parte de doença vascular, isquemia. Então, se ele está no risco zero, a gente só reexamina ele depois de um ano. A tecnologia e a internet também ajudaram na execução do exame de fundo de olho através do telediagnóstico, onde o que foi captado pelo aparelho vai ser analisado por médicos que atuam em São Paulo. A gente trouxe aqui um sistema de fotografia digital do fundo do olho. A gente, em vez de fazer o exame do fundo do olho presencialmente com aqueles amigos meus queridos que vêm do Brasil inteiro me ajudar, não posso trazer eles esse ano, mas a gente leva o exame para eles através de uma fotografia de fundo de olho para aparelhos especializados, pequenos são grandes, mas a gente tem uma versão agora portátil, a gente fotografa o fundo de olho e essas imagens vão para uma nuvem e assim como eu, outros especialistas do Brasil super importantes, eles vão estar de casa do consultório laudando esses exames e passando para a gente entregar para a rede pública de saúde esses resultados e daí a gente separa os pacientes que são graves através desses exames de fundo de olho. E para a gente poder trazer no dia 7 para a fase 2, para fazer os exames para esses pacientes de maior risco, os exames mais complexos, que seriam do rim e do coração, e o tratamento a laser da retina da doença dos que tiverem a doença grave no fundo do olho. Esse ano, com o público reduzido, houve uma parceria com a Prefeitura e, de acordo com Bárbara Orsini, diretora da Atenção Básica de Itabuna, os pacientes que compareceram são acompanhados pelos agentes das unidades de saúde. Foi muito importante nesse acolhimento dos pacientes diabéticos, né? Porque com toda essa pandemia, muitos acabaram que, por medo ou por diversas situações, não buscaram atendimento. Então, essa foi uma maneira da gente assistir com qualidade esses pacientes, né? Está sendo avaliado, sendo feito o exame dos pés, assim como o exame do fundo de olho. E o paciente ele já sai daqui também já com a solicitação da hemoglobina glicada que vai ser agendada na própria unidade. Os pacientes que apresentarem alguma alteração nos exames nessa primeira etapa serão informados e irão para a segunda fase de atendimentos. A dona Eusilásia Ferreira já esteve no mutirão do diabetes e há 20 anos convive com a doença e acredita na importância desse evento para continuar ajudando ainda mais pessoas. Eu acho que é uma benção, é bom. Já ajuda a gente, né? Agora eu vou conversar com uma antiga parceira do mutirão e também da Record TV Cabralha, que inclusive falou na reportagem aí agora há pouco. Quem já está aqui comigo é a enfermeira doutora Rosiane Montagil e a gente vai falar sobre o assunto extremamente importante, os cuidados com os pés. Boa tarde, Rosiane, alegria imensa em tê-la aqui. Boa tarde, Tom, a alegria é toda minha. Faz um bom tempo, hein, que você não aparece por aqui. Bom, Rosiane, quais os cuidados que o diabético precisa ter com os pés? Bom, Tom, isso é uma coisa importante, porque, como falou o doutor Domingos, o pé diabético é uma complicação que é bem devastadora, né? Porque tem como desfecho a amputação. Então, a gente tem um alto índice de amputação no Brasil inteiro e Itabuna não é diferente. Então, é importante que as pessoas que têm diabetes, elas possam realizar alguns cuidados que são básicos, desde cuidados higiênicos. Então, precisa lavar os pés todos os dias. Quando eu te pergunto, Tom, todos os dias você lava seus pés tocando, esfregando? Importante isso. Ou deixa a água cair e passa um pé sobre o outro?
Às vezes a gente está cansado e a gente faz isso, né? As pessoas que têm diabetes têm que lavar os pés delas, tá? Então, pegar água, sabão, lavar, abrir os dedos, limpar entre os dedos, porque entre os dedos é muito comum nas pessoas que têm diabetes aparecer a micose, né, entre esses dedos. E essa micose é exatamente porque as pessoas que têm diabetes, principalmente quando tem um mau controle e a glicose está muito elevada, eles têm uma tendência maior à infecção. E o fungos é oportunista, né? Então, está molhado, ele vai lá e aparece. Então, as pessoas que têm diabetes têm que lavar bem os pés, secar bem os pés, principalmente entre os dedos, e hidratar os pés, porque a neuropatia, uma forma da neuropatia, ela gera um ressecamento nos pés, que vai rachar esses pés, que vai levar à fissura e que vai levar à lesão. Às vezes o paciente, por essa rachadura, essa fissura, acaba perdendo os pés, porque forma uma infecção profunda ali, abre uma ferida, infecta e às vezes precisa amputar. Então, são cuidados de higiene mesmo, mas que são essenciais. E ele tem que fazer isso todos os dias. Bom, e neste ano de pandemia, como é que foi adaptado esse atendimento aos portadores de diabetes que já têm algum tipo de complicação nos pés, como você citou aí agora? Então, como foi dito antes, a gente ficou bastante preocupado em não ter o mutirão, porque até a diretora da atenção básica colocou, quando aconteceu a pandemia, os pacientes que têm diabetes ficaram desassistidos, porque eles estavam compondo o grupo de risco. Então, eles acabaram não indo até a unidade de saúde. E, no primeiro momento, esses atendimentos foram suspensos também. Então, a gente criou essa nova estratégia de utilizar recurso da telemedicina para que essas pessoas não ficassem desassistidas nesse momento que é tão importante a gente continuar mantendo essa ação. Então, a gente usou para avaliar os olhos, usamos a retinografia digital, então, através da foto, né, de imagem, que o retinólogo pode laudar em qualquer parte, né, do Brasil e do mundo, é um sistema, laudou, consegue, ali, por aquela imagem, diagnosticar se aquela pessoa tem a retinopatia ou não. E aí a gente aproveitou esse momento da retinopatia e fizemos também a parte do exame dos pés, que a gente sabe que, geralmente, o paciente que tem retinopatia, ele tem associado isso também, né, a neuropatia, que é uma das causas do pé diabético. Então, a gente usou o sistema CISPED, né, que é o sistema que está credenciado aí pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, por esse sistema, a gente examina os pés e, através dele, a gente vai rastreando o risco que essa pessoa tem de desenvolver a lesão. Ele começa com dados normais do paciente, de identificação, com dados clínicos, se tem hipertensão, quanto tempo tem de diabetes, qual é a medicação que usa. E aí vem para algumas perguntas básicas. Por que essas perguntas são importantes? Se ele amputou, se ele tem ferida, se ele já internou por problema no pé. Porque se ele tem isso como positivo, se ele responde sim, ele já cai no maior risco, né, dessa classificação do Consenso Internacional do Pé. Então, que é o risco 3. Então, o risco 3, esse paciente tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, endócrino, retinólogo, cardiologista, vascular, né, enfermeiro, podiatra, então, pessoas que entendem de pé para poder tratar lesões pré-ulcerativas. Então, ele precisa de uma equipe multidisciplinar e esse pé precisa ser visto no intervalo de 1 a 3 meses. Depois, a gente vai para teste de sensibilidade, avalia se tem micose, avalia o calçado que ele utiliza, avalia pulso para ver se tem problema na circulação. E depois que a gente vai fazendo esse exame dos pés, ele vai fechando o risco que essa pessoa tem. Então, ele fecha um risco de 0 a 3, que é um risco muito baixo, até um risco alto, que é o risco 3, e aí do risco baixo, que é o 0, né, muito baixo, ele é examinado geralmente anualmente, fica na atenção básica mesmo, com o médico, acompanhado pelo médico da atenção básica, pelo enfermeiro, e o risco 3, que é o maior, ele deve estar cercado por esses especialistas, porque é um paciente que tem história de amputação, história de que já faz hemodiálise, né, ele tem doença arterial periférica,
periférico, ele tem neuropatia, deformidade. Então, é um paciente que ele precisa ser visto por uma equipe multidisciplinar. Então, o CISPED, e ele, no final, ele dá um laudo, ele faz um relatório com esse laudo. E o importante é que esse laudo tanto vai para o paciente, para o e-mail do paciente, como fica anexado no prontuário dele. E a gente fez esse retorno para a atenção primária. A gente está entregando todos esses laudos dos pacientes examinados, os laudos do exame do fundo de olho, o laudo da cardiologia e o laudo dos pés, que vai através desse relatório já impresso e pode ir também virtualmente em PDF para o paciente e para a unidade. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Até a próxima. Pois é, vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse balanço especial de sábado falando do diabetes. Até já. Já de volta com o Balanço Geral Especial de sábado. Já estou aqui com a doutora Ana Paula Scher, que é cardiologista aqui em Itabuna e vai trazer informações importantes sobre os cuidados que o diabético precisa ter com o coração, viu? Direto da Alemanha para nós aqui, né? Boa tarde, doutora Ana Paula, alegria tê-la aqui. Alemanha é brincadeira. Quais as principais complicações que podem existir no coração de um diabético, doutora? Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais um ano, unidos. E o diabetes, ele é uma patologia que envolve muito o coração, porque as doenças cardiovasculares são os que levam e aumentam a mortalidade nos portadores do diabetes, dos que convivem com a doença diabética. Então, o que é importante a gente ter esse conhecimento, e que é isso que nós estamos fazendo, conscientizando as pessoas, que não adianta só os médicos conhecerem as complicações, mas precisam que as pessoas conheçam para poder se cuidarem. Então, o diabetes, ao longo do tempo, ele leva a alteração nos órgãos, que a gente fala que são os órgãos-alvo. Por isso que a importância da gente ficar sempre buscando isso antes das complicações acontecerem, que são rim, coração, cérebro, e o sistema vascular completo. No coração, em especial, a gente tenta prevenir o infarto, que é uma das patologias que mais matam, assim como o AVC, a questão de infarto cerebral. Então, por que o diabético aumenta? Por que o diabético aumenta essa chance? Porque ele faz toda uma alteração nos vasos, proporcionando um acúmulo maior de gorduras e de placas, que levam a um entupimento com mais frequência e com maior severidade desses pacientes. E no próprio músculo do coração. Então, quando eles não alteram os vasos a esse ponto, ele também altera a musculatura do coração. Porque o coração ele é dinâmico, então ele está contraindo o tempo todo. As fibras musculares elas são alteradas por esse teor alto de glicose, a diminuição da insulina, aumento de outros hormônios. Então, tudo isso aí proporciona uma formação de fibrose nesse músculo. Então, o coração ele já não bate com a eficiência. Ele vai dificultando esses batimentos e vai crescendo. E aquele verdadeiro coração grande, que a gente conhece, que é a miocardiopatia dilatada. Então, essas são as duas complicações maiores que um paciente com diabetes ele pode ocorrer no coração. Daí a nossa investigação. Por isso que a gente, durante o evento, a gente tenta pegar isso aí, tentar prevenir. Então, a gente tem que remediar. Então, a gente tem, quanto mais cedo os diabéticos conseguirem se cuidar, que é com o quê? Como é que eu posso diminuir essas complicações? Com exercício físico regular, e não adianta fazer 2 vezes na semana. Tem que ser, no mínimo, 150 minutos. O ideal, eu sempre falo para meus pacientes, que o ideal é que seja de 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira, de 30 a 40 minutos, e faça uma atividade física. Mas não é passear, é uma caminhada. Por quê? Não é só para emagrecer, para caminhar, para ficar com músculo. Não, não é só por isso. Porque o próprio exercício físico não é atividade física.
Que o pessoal fala assim, doutora, mas eu faxino na minha casa, eu subo escada, meu trabalho é pesado, isso não conta? Não conta. Infelizmente, não conta. Porque a gente está fazendo uma atividade física programada. Chama-se exercício físico. Isso que você faz na atividade profissional ou dentro de casa é uma atividade física. Você não é sedentária, mas você não faz um exercício programado. E eu falo que não é você que está andando, não é você que está exercitando, é o seu coração. Tem que ser o programado. Tem que ser o programado. Então, ele tem que ser, e tem que ser com intensidade, né, aumentando. Não é só passear, eu passeio com o meu cachorro todo dia. Não é. Não é exercício físico. Sinto muito, mas não é um exercício físico. Porque você tem que sempre estar usando a capacidade cardíaca. O exercício físico é do cachorro, não dele. Mais ou menos, né? Aquele para. Então, é interessante que eles entendam que é um exercício físico que vai estimular hormônios que vão levar a essa proteção. Então, não é só simplesmente o fato de você estar andando. É o que isso proporciona ao seu organismo. Então, ele vai liberar hormônios que vão bloquear essa alteração que a própria doença metabólica faz. Então, é importante a gente cuidar do coração, sim. Porque se você chegar sempre um paciente com diabetes e falar assim, qual o seu maior medo? Eu te pergunto, qual o seu maior medo? Portador do diabetes, qual é o seu maior medo? Como eu não sou portador, qual é o maior medo? Não sei qual é o maior medo. Tem um que é ficar cego, tá. Um é perder a perna, um é... Né? Perfeito. Mas o que é que se perguntassem para mim, o que é que eu ia falar? É doença cardíaca. É verdade. AVC. Perfeito. Então, não que os outros órgãos não sejam importantes, mas é um impacto na minha qualidade de vida. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é necessário se cuidar, sim, e tem que ser um cuidado multidisciplinar. É ir no oftalmologista, é ir no angiologista. Se cuidar, né, doutora? É ir no cardiologista. Perfeito. E cuidar sempre. Muito obrigado, viu? Uma entrevista muito boa. Aliás, as entrevistas estão ótimas aqui. Grande abraço para a senhora, doutora. Obrigada. E até o próximo encontro, de preferência no Mutirão, né? Quem sabe o ano que vem. Beijo grande no coração. Tudo de bom. Outro. Obrigada. Bom, no dia 7 de novembro, os pacientes que foram triados na reportagem que nós mostramos no bloco anterior, realizaram os exames médicos gratuitos do Hospital Beira Rio. Olha que maravilha. A nossa equipe esteve por lá e vai mostrar tudo agora para você. Este ano, o Mutirão do Diabetes está com um novo formato de atendimento, adaptado com os devidos protocolos de segurança por conta da pandemia, para garantir a continuidade da assistência à comunidade. Já são 16 anos da iniciativa aqui em Itabuna, no sul baiano, hoje como Unidos pelo Diabetes em Ação. Cidades como Goiânia, Cuiabá e Feira de Santana já realizaram ações nesse mesmo contexto e outros municípios de todas as regiões do Brasil também devem realizar campanhas durante o mês de novembro, todos inspirados nas atividades do Mutirão. Tem que ajudar as pessoas, os pacientes, a doença continua. Então, o diabetes é uma outra pandemia. Então, a gente teve que se reinventar por causa da aglomeração. Então, a gente teve que reinventar, dividindo em dia, em fases. Nós estamos agora na segunda fase e cuidando das pessoas com diabetes, porque as complicações vêm. Então, a gente não pode deixar de cuidar dos nossos problemas crônicos. Imagina o diabetes, que é uma doença que é a maior causa de cegueira, amputação, hemodiálise. Então, a gente não podia deixar esses pacientes para trás. Então, a gente fez diferente e trouxe inovações. A primeira etapa aconteceu no mês de outubro, com a triagem dos pacientes. Os casos mais graves foram encaminhados para a segunda fase, com a realização de exames mais complexos e atendimentos que envolvem desde a parte da visão até rins e coração, como forma de prevenção e tratamento. Porque os pacientes com retinopatia diabética já instalada, eles têm maiores chances de ter doença no coração, de ter doença no rim e outras complicações. São pacientes mais graves. Então, essa segunda fase é para cuidar de forma mais abrangente e multidisciplinar desses pacientes mais graves. Dona Raimunda participou do evento pela primeira vez e, graças à iniciativa, acabou descobrindo a doença a tempo de tratá-la com segurança. A médica passou, a amiga da minha filha me levou lá no CAIC e os médicos fizeram o exame dos olhos e tudo e passaram os exames. Foi através do mutirão que a senhora descobriu? O mutirão foi. E aí eu fiz os exames, eu já dei uma olhada. Eu não, minha filha que é enfermeira e realmente nós estamos aqui agora para
certificado de tudo, né? Mas sei que já estou. A gente conseguiu, né, participar desse mutirão, que por sinal é a primeira vez que a gente participa. Quero até agradecer, né, porque tem sido, até agora, tem sido assim, muito importante, o tratamento também é muito bom. E a gente sabe das dificuldades, né, que é para conseguir todo esse tratamento, que não é um tratamento simples, de alto custo, inclusive, e mesmo diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, que é a da pandemia, o Hospital de Olhos se disponibilizou a continuar, né, esse atendimento, e para a gente tem sido importante. Depois de passarem por todos os atendimentos, os pacientes ainda recebem uma série de orientações e uma ficha completa para seguir com o tratamento através da atenção básica nas unidades de saúde. O diferencial dessa ação agora é justamente isso, a continuidade dessa assistência ao paciente, né? Então, assim, a gente sabe todos os pacientes que estão aqui hoje, de quais unidades que são, para que a gente possa fazer uma busca ativa desses pacientes. Então, todos aqui estão tendo assistência contínua, né? Já começou no dia da ação na unidade do CAIC, né? Lá na escola. Aí agora essa finalização aqui hoje. O atendimento foi maravilhoso, né? Todo mundo com atenção, com bastante carinho com a gente. É maravilhoso. Se sentiu segura aqui hoje? Com certeza. Vai sair daqui encaminhada para seguir com o tratamento? Com certeza, sim. Eu vou procurar o posto, né, de lá do bairro que eu moro, que já tem acompanhamento lá e dar continuidade ao tratamento. Olha o recado para você na tela. Agora eu vou conversar com o Dr. Paulo Henrique Morales, que é oftalmologista e membro da diretoria da ANAD, que é a Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, bem soletrado aqui. Boa tarde, Dr. Paulo Henrique. É uma alegria revê-lo, mesmo que de longe. O exame de fundo de olho é um dos mais realizados durante o tradicional mutirão do diabetes. Por que ele é tão importante, doutor? E quais doenças ele consegue detectar? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, então. Pena que dessa vez a distância, mas a tecnologia nos traz junto. Mas o exame do fundo de olho, você já ouviu falar que a pupila é a janela da alma, né? Ela não é só a janela da alma, como ela também é uma janela para ver muitas alterações, principalmente de doenças, porque o olho é transparente. E através dessas janelas a gente consegue ver vasos ao vivo. Então eu consigo ver desde alterações do diabetes, como hipertensão, pressão alta, né, que dá alteração no vaso, algumas doenças próprias do olho, que é o glaucoma, degeneração macular. E é isso que fez essa diferença. A expertise dessa pessoalzinha aí da tua região, né? Pessoalzinho não. É grupo, né, que é do Unidos do Diabetes. Doutor, como aconteceu a adaptação desse exame em outras cidades do Brasil neste momento de pandemia? Sabe, então a gente teve que mudar muito esse ano por essa questão do distanciamento e a gente começou a usar uma tecnologia que a gente já tinha começado no ano passado, que é fazendo com telemedicina. Então a gente teve que mudar. Agora a gente tira fotografias desse fundo de olho e essas fotografias são mandadas à distância. Esse é um grande modelo que está seguindo no Brasil. E a gente começou por aí, né? Aqui em São Paulo, aqui na ANAD, e em Itabuna aí no ano passado. A gente fez isso daí ano passado. Não sei se você lembra disso. Perfeito, perfeito sim. Parabéns à Nádia aí, obrigado, doutor Paulo Henrique, pela entrevista e até o próximo encontro, hein? Esperamos que estejamos juntinhos. De volta, presencial sempre é melhor e sem máscara melhor ainda, né? É verdade. Esse trabalho que vocês fazem é modelo mesmo para o Brasil todo e a gente tem usado muito da expertise de vocês para disseminar essa luta contra o diabetes. Vamos armar o pessoal para não deixar a diabetes dominar. Perfeito, grande abraço, amigo.
Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Balanço Geral, edição de sábado. Não sai daí. Muito bem, já estou de volta com o Balanço Geral especial de sábado. Gente, deste ano o mutirão do diabetes não aconteceu, mas eu tenho certeza que você de casa, assim como nós, está morrendo de saudades. Fica aqui nossa esperança de que no próximo ano estejamos todos juntos e mais do que nunca, unidos pelo diabetes. O mutirão do diabetes se consolidou como um dos principais eventos de prevenção e tratamento da doença no Brasil. A cada mutirão, a cidade do diabetes é montada na Praça Rio Cachoeira, em Itabuna, integrando a parte educacional e prática, com a realização de mais de 35 mil procedimentos e, em média, 1.000 profissionais voluntários para atender milhares de pessoas. Na Feira da Saúde, são realizados procedimentos médicos especializados, como avaliação de fundo de olho, pé diabético, avaliação renal e bioquímica e, nos casos mais graves, também é realizado o tratamento a laser da retina. No Brasil, existem mais de 13 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes, uma doença silenciosa que pode causar falência renal, cegueira, amputações e levar à morte. Em Itabuna, o mutirão do diabetes completou 15 anos em 2019 e proporciona a melhoria da qualidade de vida de milhares de pacientes com orientação, prevenção e tratamento. Por causa da pandemia, a 16ª edição não pôde ser realizada com a tradicional arena, com estandes padronizados, bolas azuis e a grande participação também das crianças. Mas a esperança, dessa vez pintada com a cor azul, é que em 2021 estejamos todos reunidos em prol da saúde na cidade do Mutirão do Diabetes. E nós, da Record TV Cabralha, também estamos com saudades de estar perto de todos vocês fazendo o programa especial, que esse ano também está diferente no estúdio, mas com o mesmo carinho e a certeza de que tudo isso vai passar. E nós vamos fazer o programa juntos no próximo ano. Com fé em Deus, eu já quero agradecer imensamente a participação da dupla Silvana e Carla aqui na tela do Balanço Geral, edição de sábado, que ficou ainda mais especial hoje. Eu já me despeço por aqui e vejo vocês na próxima segunda-feira, a partir de 11h50. Deixo vocês agora com Silvana e Carla e a Bianca. Bia, mesmo distantes, sempre unidos pelo diabetes. Boa tarde! O sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, além o teu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Vai, vai, toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Foi, vai, vai, vai. O sol aquece minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. O sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz
você vem.